7h32. Olá, bom dia. A palavra de Deus. Bom dia para você. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, muito bem. Bom dia para você que está chegando agora, que acaba de ligar seu rádio, que está sintonizado conosco na 90.3 FM, no programa Sintonia com a Vida. Mais uma oportunidade que temos de meditar nesta manhã na palavra de Deus. Vamos fazer isso buscando o conhecimento, buscando a sabedoria, aprendendo mais do Senhor. Hoje vamos falar exatamente sobre a disciplina, algo que acontece conosco e que muitas vezes é muito necessário para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. É, na verdade, uma providência de Deus na nossa vida, para controlar o nosso ser, ensinarmos a viver conforme a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor nos ensina sobre essa realidade presente e necessária à nossa vida. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Se você está com sua Bíblia na mão, acompanhe. Se não, preste atenção nesse momento, onde você estará recebendo o que é de mais precioso para a sua vida, a palavra de Deus. Diz assim a bondosa palavra do Senhor: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Não podemos menosprezar a correção que vem de Deus para a nossa vida. Ela nos anima e nos ensina a cada dia a fazermos a vontade de Deus. O Senhor se dirige aqui através da sua palavra, por meio do autor aos Hebreus, a nós nessa manhã, nos convocando a prestarmos bastante atenção naquilo que a própria palavra do Senhor já havia dito antes, no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 11 e verso 12. No livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17 também. Nos chamando de filhos, para que não estejamos menosprezando a correção que vem de Deus na nossa vida, como Ele nos corrige. E é somente quando estamos passando pelas dificuldades que percebemos a correção do Senhor na nossa vida. E Ele nos exorta a não desmaiarmos, não desfalecermos, a levantar a nossa cabeça e, na verdade, ter um coração grato quando, de fato, estamos passando por dificuldades, que é o aprendizado, a forma com que Deus vem nos disciplinando, é o aprendizado passado por Ele para o nosso crescimento espiritual e para parecermos a cada dia mais com o Senhor, né? E a prova, de fato, que nós somos filhos é quando estamos sendo disciplinados. O Senhor se importa conosco e essa é a prova. É difícil muitas vezes entender essa realidade, mas é uma realidade necessária para nós. Versículo 6 diz: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a correção, ela vem para aqueles a quem o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor tem um cuidado especial. Sem correção, queridos, nós nos afastamos do Senhor. Sem correção, nós nos distanciamos de Deus e nos tornamos algo muito ruim.
abandonados pelo Senhor. Então, o Senhor continua nos ensinando, no versículo 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não dá um puxãozinho de orelha de vez em quando? Que filho há que o pai não coloca de castigo? Ou talvez até mesmo uma palmada boa, necessária para a correção. A prova do amor de Deus é quando estamos de fato sendo disciplinados. Não queremos ser disciplinados, claro. Nem estou aqui a dizer que para sermos felizes é preciso sermos disciplinados. Mas é em meio à disciplina que nós percebemos o amor e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos nessa manhã confortar você, confortar o seu coração, a saber que em meio à dificuldade, Deus está nos tratando. Precisamos ter os nossos olhos, a nossa mente, os nossos sentidos atentos para perceber o que Deus quer de nós, a mudança que Ele quer fazer na nossa vida, a transformação sempre para a sua glória. Porque quando nós estamos sem correção, estamos soltos, livres, fazemos o que bem entendemos e nada acontece de mal nem de ruim na nossa vida porque estamos de fato sendo abandonados, distante de Deus. Veja o versículo 8, como o autor dos Hebreus nos fala. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, aquele que está sem correção é que é considerado bastardo, não é filho. Abandonado. Então, o autor dos Hebreus se volta, para o passado, para falar para aquele povo ali que estava começando, iniciando a caminhada cristã, que eles deveriam lembrar o passado, quando Deus dava os profetas para ensinar-lhes a verdade, corrigir, endireitar os caminhos do Senhor. O último dos profetas foi João Batista, que pregava, ensinava para que o povo endireitasse o caminho, corrigisse, consertasse. Agora nós temos o maior de todos os profetas, Jesus Cristo, que nos fala por meio da sua palavra. E nós devemos estar atentos. Quando nós estamos atentos à palavra de Deus, de fato passamos por dificuldades. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, de fato passamos por dificuldades. Se não estamos passando por dificuldades, quando estamos obedecendo ao Senhor, algo de errado está acontecendo conosco. E nós não estamos de fato obedecendo a palavra de Deus. Porque o padrão de Deus é elevadíssimo para a nossa vida. O padrão de Jesus Cristo é o padrão de obediência. Obediência à santa palavra de Deus. E ele obedeceu cabalmente como homem, cumpriu todos os mandamentos e nos deixou exemplo para isso. Veja que ele nos diz no versículo 9, além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele quer que estejamos sendo participantes da sua santidade. Exemplo de Deus na terra. E é só através da correção na nossa vida que nós endireitamos o nosso caminho. Nós estamos vendo recentemente aí o sofrimento da humanidade. A resposta está aqui. Deus está corrigindo a nossa vida para endireitarmos o nosso caminho e parecermos com Ele mais ainda. Ser exemplo de santidade na terra. No momento em que nós vemos o abandono, a destruição da natureza, o distanciamento de Deus, o culto profanado, a adoração àquele que criou todas as coisas e mantém a nossa vida, a nossa existência, sendo ignorado.
O Deus que é verdadeiro, vivo e eficaz, que nos corrige, nos disciplina, nos ama, cuida de nós, nos alimenta, nos sustenta a nossa vida material e também espiritual, muitas vezes é ignorado, deixado de lado, não dado importância, e os homens estão padecendo. A resposta está aqui. Deus está disciplinando o seu povo para aproveitamento. Nessa hora de dificuldade, não devemos procurar de forma alguma justificativa para não estarmos diante da presença de Deus. Você pode ir muitas vezes a todos os lugares, passar por muitas coisas, festas, talvez reuniões familiares, mas muitas vezes quando recebe um convite para adoração a Deus, não posso não, porque o Covid-19 é perigoso. Claro que é, não estou dizendo que não é e sim muito. Ele é mortal. Mas com o devido cuidado, nós podemos adorar o Senhor. Nós podemos nos dirigirmos a Deus em adoração e ouvirmos a sua palavra e corrigirmos a nossa vida, endireitarmos o nosso caminho e recebermos muitas vezes a disciplina do Senhor. Quando estamos recebendo a disciplina, sabe o que é que acontece em sua grande maioria? Se afastam de Deus mais ainda. Mas Deus nos chama nessa manhã a percebermos que a necessidade que temos de nos aproximarmos do Senhor é para sermos disciplinados e cada dia mais parecermos com o Senhor. Olha só como diz o versículo 11, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É difícil ser disciplinado. É duro, não é fácil. É doloroso, mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Frutos da justiça de Deus sobre a nossa vida. E aí ele nos chama a atenção. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Ele faz uma alusão, um exemplo a alguém que está prostrado, caído, derrubado, a levantar a cabeça, restabelecer, receber a disciplina de Deus como a voz de Deus para nossa correção e amar o Senhor. Corrigir, não rejeitar. Não é brigar com o ministro do Evangelho que anuncia a verdade para a sua vida, que vem da palavra de Deus. Não é ficar triste, isolado, não querer adorar a Deus porque está sendo disciplinado. Ao contrário, é se aproximar de Deus, agradecer ao Senhor porque está sendo corrigido. E nessa manhã, de forma muito especial, você pode estar sendo corrigido pelo Senhor. Você pode estar sendo transformado pelo Senhor quando você percebe os seus erros, as suas faltas. E você sabe que elas têm consequências e agora Deus está tratando para o melhor aproveitamento. E ele diz de forma muito clara: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É o nosso papel. Buscar a graça de Jesus na nossa vida, endireitar os nossos caminhos e fazer a vontade do Senhor, receber a disciplina do Senhor com alegria. Porque é o amor de Deus para conosco. Nós somos considerados, então, filhos quando somos disciplinados. Que Deus te abençoe, ouvinte do programa Sintonia com a Vida, para que, recebendo a disciplina do Senhor, você seja grato a Deus pelo seu amor intenso para contigo. Um bom dia para você.